Bom dia, boa tarde, boa noite, senhor telespectador. Hoje nós iremos apresentar o assunto que está presente no capítulo 2 da unidade 4, as questões ambientais globais e os recursos energéticos. O nosso grupo é composto por Samia Raquel, Emila Cris e Maria Eduarda Pinheiro. Agora eu vou falar sobre fontes energéticas convencionais e o meio ambiente. A utilização das fontes energéticas marcou principalmente a produção industrial e a geração de riqueza mundial. Durante a primeira e a segunda revolução industrial, nós tivemos a utilização do carvão e do petróleo como fontes de energia pela primeira vez. Isso permitiu a produção em larga escala e o desenvolvimento dos transportes, além de a utilização desses combustíveis fósseis ainda ser uma marca extremamente enraizada na sociedade e na política e na economia atual. Os combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e gás natural, além da hidroeletricidade e energia nuclear, são consideradas as fontes energéticas mais convencionais, responsáveis por quase 90% da matriz energética mundial. O atual modelo econômico é totalmente marcado e baseado pela dependência de combustíveis fósseis, principalmente o petróleo e seus derivados. Sua importância é tão grande que, constantemente, o acesso às fontes energéticas gera diversos conflitos entre as nações, como a Guerra do Golfo e a invasão do Iraque pelos Estados Unidos. E a maior parte desses conflitos está localizado no Oriente Médio, porque lá contém grandes reservas de petróleo mundial. Mas, sobretudo, as fontes de energia convencionais, principalmente os combustíveis fósseis, têm causado grandes impactos ao meio ambiente, por causa principalmente da queima que libera gases poluentes na atmosfera, que acabam acarretando no aumento do efeito estufa, além de alguns deles causarem a contaminação do ambiente marinho e terrestre. Outra preocupação é com o esgotamento das fontes de energia convencionais. É importante lembrar que os combustíveis fósseis, em grande maioria, são materiais resultantes de um longo processo de decomposição de restos vegetais e animais, que tiveram sua origem, por exemplo, o carvão mineral, na era paleozoica, e o petróleo na era mesoica, no interior da crosta terrestre. Agora eu vou falar sobre o carvão mineral. O carvão mineral é considerado uma rocha sedimentar passível de uso como combustível, e ele teve seu uso como combustível principalmente e primeiramente durante a primeira Revolução Industrial por alguns países como a Inglaterra. Além disso, o carvão mineral nada mais é que uma complexa e variada mistura de componentes orgânicos sólidos que foram fossilizados ao longo de milhões de anos. Ele é encontrado em depósitos cujas as camadas estão ou próximas à superfície, onde sua extração vai ser de baixo custo, ou camadas mais profundas, que vão demandar um maior investimento na extração. Nós podemos classificar a formação do carvão mineral em 4 fases. Na primeira fase a gente chama de tufa, que é a acumulação de restos de plantas, como folhas, raízes, caules e alguns outros fragmentos vegetais. A segunda, lignite, que nós vamos ter o rápido enterramento e transformação dos restos orgânicos dentro de um ambiente pobre em oxigênio. Na terceira, nós vamos ter carvão betuminoso, onde vai ter a formação de camadas superiores. Vamos ter a transformação da lignite em carvão betuminoso. E por último, a quarta fase, nós vamos ter a formação de carvão com uma grande porcentagem de carbono. Vale lembrar que o carbono é extremamente importante para a qualidade do carvão, ou seja, quanto maior a presença de carbono, seu preço vai ser maior e sua qualidade também. Nós vamos ter algumas divisões, por exemplo, o carvão tufa, ele tem baixo teor de carbono, em torno de 45% a 60%, e ele é constituído, ele
um dos primeiros estágios do carvão. O lignito tem um índice de carbono entre cerca de 60% a 80% e ele é muito utilizado como fonte de energia ou matéria-prima. O hulha, que também é chamado de carvão betuminoso, tem um teor de carbono entre cerca de 80% a 90%, sendo considerado carvão puro, e o antrácido tem um teor de carbono superior a 90%, que emite pouca fuligem e queima mais facilmente. Atualmente, as maiores reservas mundiais de carvão vão se localizar nos Estados Unidos, Rússia, China, Austrália e Índia, que vão deter cerca de 75% do volume total. Petróleo. E assim como o carvão mineral, o petróleo ele vai levar, ele levou milhões de anos para se formar. Porém, ele vai se originar da composição de matéria orgânica animal, acumulada lá no fundo de mares e lagos, que se transformaram com o aquecimento e com a compactação de pesos de sedimentos. O petróleo ele vai ser encontrado nos poros de rochas sedimentares, como os arenitos, e quando eles vão ser encontrados numa quantidade abundante, isso ali vai ser chamado, vai se constituir uma jazida. Além disso, ele vai poder ser explorado tanto no subsolo continental, chamado onshore, como também na plataforma oceânica, que é offshore. Vou dar agora um exemplo de sua formação. Vou dar um exemplo, de formação do petróleo. Há milhões de anos atrás, matéria orgânica animal, como exemplo fitoplânctons e zooplânctons, após sua morte, eles vão ser utilizados como matéria-prima do petróleo. Esses restos de organismos, parcialmente decompostos, eles vão ser enterrados sobre as camadas de sedimentos, formando-se aos poucos hidrocarbonetos que migram das rochas até ficarem retidos. O petróleo e o gás natural se acumulam e ficam retidos. E depois o petróleo vai ser retirado com algumas máquinas específicas para sua extração. Nós temos algumas principais jazidas de petróleos mundiais que estão concentradas principalmente na Venezuela, no Oriente Médio, no Canadá, na Rússia e nos Estados Unidos. Já os maiores produtores de petróleo, nós vamos ter a Arábia Saudita, os Estados Unidos e a Rússia. Além disso, cerca de 90% do petróleo ele vai ser destinado para fins energéticos e utilizado como combustível para veículos automóveis, como a produção de diesel, gasolina e querosene. E também vai ser usado nas centrais termoelétricas e nos fornos industriais. Já os outros 10% eles vão ser utilizados como matéria-prima para a indústria petroquímica, ou seja, na produção da borracha, tinta, fertilizantes, asfaltos, plásticos, etc. Por isso, o petróleo, no modelo econômico atual, ele vai ser considerado sinônimo de poder para um país. Gás natural. O gás natural ele vai apresentar um elevado poder calorífico, e sua queima vai resultar em menores índices de emissão de poluentes, se comparado aos demais combustíveis fósseis, como carvão mineral e o petróleo. Ele vai ser composto por uma mistura de hidrocarbonetos gasosos, originados da decomposição de matéria orgânica fossilizada há milhões de anos atrás. Além disso, ele vai ser utilizado como combustível veicular, doméstico e entre outros. Ele também vai ser utilizado no setor industrial e empregado na produção de energia elétrica por meio das termoelétricas. Ele tem se ampliado bastante no espaço mundial, tendo em vista que ele vai apresentar um menor custo que o carvão e o petróleo. Contudo, seu transporte e armazenamento representam uma grande limitação, já que é necessária a implantação de gasodutos que podem causar grande impacto ambiental. Hidroeletricidade.
É muito possível que a primeira experiência com a hidroeletricidade tenha sido desenvolvida na Inglaterra para acender uma lâmpada, em cerca de 1880. Porém, 2 anos depois foi construída a primeira usina hidrelétrica lá nos Estados Unidos, no estado de Wisconsin. No Brasil, em 1983, também foi instalada a primeira usina hidrelétrica de Ribeirão do Inferno, em Diamantina. Atualmente, a maior usina mundial é a usina chinesa de Três Gargantas. Vai ser considerada a maior usina hidrelétrica em termos de capacidade de produção de energia. A produção da energia nas hidrelétricas ocorre por meio da força do movimento da água dos rios de planaltos, que por meio da construção de barragens vão acionar as turbinas conectadas a geradores, transformando a energia cinética, ou seja, do movimento, em eletricidade. Por isso, as usinas hidrelétricas vão ser consideradas usinas não poluentes e mais baratas se comparadas a outras fontes de energia. Porém, ainda assim, elas vão provocar impactos ambientais e sociais, devido à presença das barragens, que vão causar a inundação das represas. Algumas das principais consequências são variação do nível da água dos rios, mudança da temperatura local, inundação das terras cultiváveis, a remoção dos povos ribeirinhos e entre outros. Agora, um pouquinho sobre a energia nuclear. As bases da produção de energia nuclear, como a ficção nuclear para a geração de energia, foram descobertas pela física austríaca Lise Meitner e pelos químicos alemães Otto Hahn e Fritz Strassmann durante os anos 1938 e 1939. Nos Estados Unidos, nós vamos ter também projetos como o Projeto Manhattan, que vai usar a reação nuclear em cadeia. Mas a energia nuclear também pode ser utilizada para gerar eletricidade. Ela é produzida a partir da quebra do núcleo do átomo de urânio, que vai gerar calor e aquecer a água das usinas termonucleares, cujo vapor movimenta as turbinas. Essa energia apresenta vantagens como a ausência de liberação de gases poluentes na atmosfera, tendo em vista que o único elemento liberado por ela é o vapor de água. Além disso, a necessidade de pequenas áreas para a instalação das usinas, a grande disponibilidade e o menor custo do urânio se comparado ao petróleo. No entanto, os elementos utilizados na geração dessa energia produzem resíduos radioativos, que podem contaminar os solos, os alimentos, a água, o ar e ainda expor a população a doenças. Entre as desvantagens também há o elevado custo de implantação e a manutenção das usinas, tendo em vista que, se houver a falta da manutenção, pode acabar ocorrendo grandes desastres como foi em Chernobyl, como aconteceu em Chernobyl. Então, caso houve um possível acidente, poderão ser sentidos por vários anos devido à liberação da radioatividade e vai refletir diretamente no local onde acontece, na população e até mesmo em partes da economia dessa região. Inclusive, aqui no Brasil nós temos algumas usinas nucleares, tipo a usina de Angra 1 e Angra 2, lá em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Para iniciar os próximos tópicos, eu vou falar sobre as fontes de energia alternativas. As fontes alternativas de energia surgiram pela necessidade de se ampliar a matriz energética mundial, pois há uma dependência tão grande em relação aos combustíveis fósseis, também grandes impactos causados pela liberação de gases poluentes na atmosfera, que se tornou necessário a existência dessas fontes. Elas são renováveis e seu uso traz benefícios para o meio ambiente e para a economia,
visto que representa uma possibilidade sustentável da produção de energia, sem a liberação de gases tóxicos como CO2 e sem promover a degradação dos recursos naturais. Mesmo com as vantagens de gerar menos impacto natural e, entre outros, há algumas desvantagens, devido à relação do alto custo na construção estrutural. Dentre as fontes de energia alternativa, nós vamos ter a solar, eólica, geotérmica e o biocombustível. Iniciando com a energia eólica. A energia eólica vai ser produzida por meio da movimentação das hélices pelo vento. Os aerogeradores eles vão converter energia cinética dos ventos em eletricidade. Ela vai ser energia limpa e renovável, porém vai ser preciso que haja incidência de ventos constantes nos locais onde os parques eólicos são instalados. Além disso, a presença dos aerogeradores vai modificar a paisagem e gerar um intensivo ruído que dificulta a construção de moradias ao redor, além do custo material que é bastante elevado. Energia solar. A produção de energia solar ocorre por meio da captação da luz do sol por placas fotovoltaicas ou usinas termosolares. Essas placas vão apresentar diferentes formas na produção, mas ambas são capazes de absorver energia solar e convertê-la em energia elétrica. Os lugares de zona tropical apresentam um grande potencial para a construção dessa energia, devido à grande incidência de luz solar regular ao longo do ano. Ela vai tratar-se também de uma energia limpa e renovável, mas o custo de implantação é elevado por causa das placas fotovoltaicas. A energia geotérmica. A energia geotérmica trata-se de uma energia obtida do calor proveniente do interior da Terra, em lugares onde existe vulcanismo ativo e fontes de águas quentes. Ou seja, vai transformar o calor em energia elétrica, mas por causa da limitação do local e da temperatura, a produção de energia geotermal é limitada a poucos locais do mundo, além de sua implantação ser cara, muito embora a manutenção tenha baixo custo. Essa fonte ela não vai agredir o solo, mas ela vai poder ocasionar o afundamento do terreno. Também existe a possibilidade da contaminação de lagos e de cursos de água próximos das usinas, poder levar também ao aquecimento do local, além também da poluição sonora. Mas, sobretudo, vai se tratar de uma energia limpa, mesmo que durante sua produção possa ocorrer a liberação de dióxido de enxofre, que é prejudicial para a saúde humana e é altamente corrosivo. Biocombustíveis. Na produção dos biocombustíveis ocorre por meio do aproveitamento de biomassa, cujos recursos são renováveis. A energia obtida a partir do uso de matéria orgânica de origem tanto animal, tanto vegetal, e vai ocorrer por meio da queima de recursos como lenha, palha, óleos vegetais, por exemplo, cana-de-açúcar, ou também da decomposição da matéria orgânica que produz gás metano nos aterros sanitários. Um aspecto negativo dessa fonte de energia é a demanda por água no processo produtivo e a demanda por terra para o cultivo dessa matéria-prima, podendo exercer pressão para o desmatamento e as queimadas. Dentre os principais biocombustíveis, nós vamos ter o etanol, biodiesel e o biogás. O etanol, por exemplo, é gerado a partir da cana-de-açúcar, o biodiesel a partir de plantas oleaginosas ou gordura vegetal e vai emitir cerca de 60% menos gás carbônico que os combustíveis convencionais. E o biogás é produzido a partir das reações anaeróbicas da matéria orgânica encontrada no lixo das cidades, que são depositados nos aterros sanitários. Agora eu irei introduzir
os principais problemas ambientais contemporâneos. Não é novidade, não é uma notícia nova, que a nossa geração, muito mais que todas as outras que já passaram nessa Terra, estamos acabando com o nosso planeta. Estamos acabando com nossos recursos, com o nosso oxigênio, com a nossa atmosfera, com a nossa vida exposta à natureza. Estamos destruindo tudo isso. E isso vai nos trazer cada vez mais consequências. E é isso que vamos ver nos próximos tópicos. Agora eu irei falar um pouco sobre a escassez de recursos hídricos. Recursos hídricos, para início e melhor entendimento, se dividem em duas partes: águas subterrâneas e águas superficiais. As águas subterrâneas, como o nome já vem dizendo, estão submersas, ou seja, estão abaixo da superfície da Terra. São mais difíceis de ser encontradas. A água superficial são mais fáceis de ser encontradas, por exemplo, em rios, em lagos, etc. Agora, indo diretamente para o assunto. A escassez de recursos hídricos tem se tornado um assunto cada vez mais alarmante e delicado, pois tudo que nos envolve, tudo que envolve nossa vida e nossa sobrevivência nessa terra, a água está envolvida. E com a escassez dela, nós podemos perder essa plenitude e até a nossa sobrevivência. A água ocupa 70% da superfície terrestre. Muita gente usa isso de argumento para sair banalizando o uso da água, mas esquecem que apenas 0,3% corresponde à água doce, presente em rios e em lagos. É de extrema importância lembrar que a água está em contínua circulação com a natureza, ou seja, um ciclo da água ou ciclo hidrológico. Muito embora ações como o desmatamento e a hipermeabilização do solo podem interferir nesse ciclo, ou seja, tornando ainda mais difícil o acesso à água. Com a escassez de recursos hídricos, nós conseguimos encontrar países em estado de extrema pobreza, em estado precário, com a falta da disponibilização de água. Não é surpresa que a água doce é muito mal distribuída no espaço mundial. Isso acaba ocasionando a facilidade de uma escassez de recursos hídricos. Mas não são só fatores naturais que fazem essa escassez se tornar tão precária. Temos outros motivos. Entre as causas do estresse hídrico estão a poluição, o desmatamento, o uso excessivo, o aumento da demanda e o crescimento desordenado das cidades. Essa demanda pela água, no mundo inteiro, vem aumentando a cada ano. E algumas pesquisas da ONU sinalizam que essa questão da água vai se tornar cada vez mais complexa, visto que a demanda pelo uso aumenta e a disponibilidade da água só diminui. Ou seja, chegará um dia que nós não teremos mais essa disponibilidade de água como nós vemos. Agora entramos na perda da biodiversidade. A biodiversidade é a variedade de vida que nós encontramos na Terra. E preservar essa biodiversidade é um dos maiores desafios do século, pois os nossos atos aqui nessa Terra estão colaborando para que a biodiversidade seja extinta futuramente e os recursos que nós temos hoje em dia sejam totalmente apagados. Impactos ao meio ambiente e outros problemas relacionados ao desmatamento, como, por exemplo, questões climáticas, exploração excessiva, escassez de recursos hídricos, expansão urbana, industrial, etc. Tudo isso compromete os ecossistemas e contribui para a perda da biodiversidade. E essas coisas citadas são as coisas que a população mais faz. Então, preservar a biodiversidade é basicamente uma tarefa impossível nesse século. A biodiversidade está presente em todos os ambientes, pois em cada ambiente tem vida, e se tem vida, a biodiversidade está incluso nisso. No Brasil, segundo o Ministério do Meio Ambiente, MMA, é um país de proporções continentais, com milhões de quilômetros quadrados
e abarcam várias zonas climáticas, como o tropical úmido no norte, o semiárido no nordeste e as áreas temperadas no sul. Com essas informações e essas diferenças climáticas levam a grandes variações ecológicas, formando zonas biogeográficas distintas ou biomas. Mudando um pouco a direção, nesses últimos anos, estudos estão observando o aumento da taxa de extinção de espécies no espaço mundial. Como eu disse inicialmente, os nossos atos estão impactando diretamente para a extinção de vários animais e até mesmo da nossa espécie. Essa perda está relacionada às mudanças causadas por fatores naturais e antrópicos. Mas é sempre importante considerar que essa perda de biodiversidade pode comprometer a disponibilidade de recursos naturais para a sociedade, ou seja, retomando o que eu disse antes, não é só a nossa vida que está sendo ameaçada, mas tudo o que há de recurso nessa sociedade para nós. Agora, falando um pouco sobre o desmatamento. O desmatamento é quando nós retiramos uma cobertura parcial ou até mesmo total de uma determinada área da superfície da Terra. As causas são das mais variadas, mas tem algumas que se destacam, como os impactos provocados pelo agronegócio, a expansão das cidades e a mineração. Nesses últimos anos, o agronegócio tem tomado certa força, já que tem sido a principal causa do desmatamento no Brasil e até mesmo no mundo, em estatística mundial. A expansão da agricultura e a pecuária bovina extensiva de corte comercial respondem por quase 70% do desmatamento na América Latina. No nosso país, a perda da cobertura florestal em relação à Amazônia recebe atenção da mídia com frequência. Mas, infelizmente, certos tópicos do desmatamento não são abordados, justamente porque a população não está muito interessada. Então, concluímos que isso tudo é uma questão de visibilidade e não prioridade, já que não vemos movimentação do governo e muito menos da população para mudar esse tipo de situação. Aqui nós temos um gráfico que diz os países com a maior perda de florestas primárias de 2018. O que mais podemos observar é que o Brasil está na frente disparadamente. E isso é muito preocupante para a nossa saúde e o futuro das nossas gerações aqui na Terra. Sobre o processo de degradação do solo. Esse processo de degradação basicamente é todo o processo relacionado à sua destruição, devido à diminuição de nutrientes minerais e da matéria orgânica, em função do processo de erosão, de alterações químicas ou de contaminação por metais pesados. A degradação do solo também pode trazer impactos à biodiversidade, já que o solo abrange micro-organismos que influenciam na estrutura física e na composição química dos solos, responsável pela absorção de nutrientes pelas plantas, por exemplo. Outro tópico que merece mais atenção da população e do governo são as práticas de queimadas, pois elas comprometem o equilíbrio do planeta inteiro e é responsável por inúmeros impactos decorrentes do desmatamento, como a perda da biodiversidade, degradação do habitat, alterações climáticas e perda do ciclo hidrológico. E não só isso, mas afeta também a economia e a sociedade. Reverter, minimizar ou buscar uma solução para esse problema tem sido discutido pela ONU e por outros organismos internacionais. É necessário levar em conta e colocar realmente na balança as ações locais e globais, já que nós que causamos isso e nós que estamos piorando a saúde do nosso planeta. O próximo tópico que irá ser abordado será a poluição atmosférica e a questão climática atual. A poluição atmosférica acabou tendo uma grande relação com a Revolução Industrial, porque, devido à ocorrência de tal revolução, acabou aumentando o índice de liberação de tais gases poluentes para a atmosfera.
E, por decorrência da liberação de tais gases, ocasionou um elevado aumento na temperatura do planeta e uma elevada perda de florestas para o desmatamento acabou afetando o efeito estufa, visto que o CO2 é absorvido pelas árvores e, como teve uma grande perda delas para o desmatamento, o CO2 acaba não sendo absorvido e sim liberado para a atmosfera, e cada vez mais prejudicando ao planeta e as pessoas em que nele habitam. Agora então eu trouxe um gráfico para mostrar o ranking dos países que mais emitem dióxido de carbono no ano de 1991. E dentre eles, os que mais emitiram dióxido de carbono foram os Estados Unidos, China e Rússia. Mas o que mais emitiu dióxido de carbono foi os Estados Unidos. Mas aí você pergunta, Sâmia, mas como que é emitido esse dióxido de carbono? Um dos maiores fatores que ocorrem a emissão do CO2, que é o dióxido de carbono, é o uso de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão, gás natural. E, portanto, os Estados Unidos é um país no qual tem muita utilização de tais combustíveis fósseis nas atividades humanas. Bem, agora começarei falando sobre a poluição das águas e a poluição dos solos. A poluição, que muitas das vezes é marcada pela degradação das características físicas ou químicas por meio do descarte ou da retirada de substâncias no meio ambiente. E normalmente a poluição está de alguma forma ligada à atividade humana. Porque na maior parte das vezes é o próprio homem em si que acaba poluindo o meio ambiente, através de indústrias, descarte de lixo e entre outros. No entanto, a poluição também pode ocorrer devido a processos naturais, como erupções vulcânicas, que acabam liberando gases extremamente tóxicos para o meio ambiente, provocando uma poluição do ar. Poluição da água. A poluição da água ocorre, na maior parte das vezes, quando se é liberado algum tipo de substância indevida na água que acaba a tornando imprópria para o consumo, que, consequentemente, se a água está imprópria para o consumo, acaba que também não é própria para os seres que nelas habitam, portanto, os peixes e animais aquáticos em geral. As principais coisas que acabam acarretando a poluição da água é o despejo incorreto de substâncias na água, uso de agrotóxicos na agricultura, tem também o tráfico marítimo e o derretimento de combustíveis nas águas. E com isso acaba afetando diversos rios, lagos, mares, oceanos, e também, por sua parte, acaba afetando os seres que nelas habitam, como eu havia dito anteriormente. E, consequentemente, acaba provocando um desequilíbrio no meio ambiente e acarretando diversas outras consequências para ele. E a poluição do solo, por sua vez, também é acarretada devido a liberações de substâncias indevidas em seu meio, como pilhas ou produtos químicos, como está sendo abordado na imagem ao lado. E a poluição do solo também pode acarretar inúmeras consequências, tanto para a vida dos seres humanos como para a vida do meio ambiente em si. Dentre elas está a perda da fertilidade do solo, desequilíbrio ecológico, problemas de saúde pública e também a liberação de gases poluentes para a atmosfera. E é por esses e outros fatores que tais poluições devem ser combatidas para que todos tenham uma vida melhor no planeta. E foi isso, obrigada pela atenção. Trabalho realizado por Samia Raquel, Emila Cris e Eduarda Pinheiro.